Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a esse momento em que a Federação Espírita Paraibana organiza o circuito de palestras de modo a atender a divulgação do Consolador Prometido em diversas regiões do nosso estado. Nós queremos iniciar a atividade agradecendo profundamente ao presidente da Câmara de Vereadores de Sumé, Jefferson, pela cessão desse espaço em função da finalização da construção da nossa sede. Então, estendemos o nosso abraço e a nossa gratidão a toda a gestão pública municipal e a todos os pares aqui desta casa que nos recebe nesse momento, para quem desejamos que a espiritualidade maior derrame bênção de sabedoria, iluminação e discernimento nas atividades aqui desenvolvidas. Agradecemos a presença dos nossos irmãos caravoneiros, que vieram de Campina Grande, representados aqui por Argemir e sua esposa, e nosso querido palestrante, Ítalo Barreto, que fará a sua apresentação na tarde de hoje, nos convidando a refletir sobre o centenário. Faremos uma breve leitura do livro Ceifa de Luz, pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier, fala do Espírito Emmanuel, a respeito do porvir. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. São palavras de Jesus em Mateus, capítulo 16, versículo 15. E diz Emmanuel: toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem na terra edifica-se com a instrução para frustrar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. Assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. Paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que não lhe falte o apoio de ordem material nas horas difíceis. Organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar, para que não lhe falte o auxílio da sementeira, tanto em benefício próprio, quanto na sustentação da comunidade. Institui recursos no trânsito com sinalização especial, de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da via pública. Defende fortunas em nome, com o exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Prossigamos assim, atentos na construção da doutrina espírita, sobre os princípios de Jesus, porquanto, seja hoje, amanhã, depois de amanhã, ou num grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximaram da escola do amor e da verdade, a fim de que encontrem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também, acima de tudo, nos domínios do coração. Assim seja. Nesse momento eu vou chamar a nossa querida professora Glauciane para fazer a prece inicial e em seguida passaremos a palavra ao nosso palestrante. Vamos fechando os nossos olhos nesse momento, respirando fundo, com um sentimento de gratidão. Jesus, obrigada por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome.
sobre essas pessoas e por todos aqueles que não pudermos fazer presentes. Bênçãos de amor, de esperança e de fé. Protege, Senhor Jesus, os trabalhos dessa tarde e os amigos que se fizeram presente. Que assim seja. Então, já convidar o nosso palestrante, né? Então, seja bem-vindo. Meus amigos, boa tarde. Primeiro, registrar minha alegria. Sempre que a gente tem a oportunidade de visitar uma nova casa, encontrar novas pessoas, partilhar. Isso aqui, na verdade, é uma grande partilha. Que não tem não é nada vertical, mas sim, muito mais eu recebo quando falo, muito mais eu recebo de vocês. Que realmente eu entrego, é uma manifestação para mim, né, da providência divina, porque esse simples encontro nesse sábado à tarde é inédito, não vai se repetir, né, a data não vai se repetir, essas pessoas que estão aqui, esses espíritos que estão aqui, nós provavelmente não nos encontraremos, não estaremos juntos novamente, só a gente, não tem nada de coincidência aqui. Por trás existe um grande trabalho espiritual de regeneração desse planeta, dessas almas. Essa aqui é uma grande manifestação dessa providência divina que traz todos nós, nessa tarde, para um encontro único. E eu gosto sempre de falar, no carro a gente vinha falando sobre a importância da reunião pública, e a reunião pública são grandes janelas, né, de aprendizado, de experiência, de troca, que o mundo espiritual abre com a gente. Então são oportunidades únicas, sublimes, que Deus nos dá, que a espiritualidade nos dá, que o Evangelho de Jesus nos dá. Então primeiro eu quero agradecer demais ao meu Deus por essa oportunidade de estar aqui junto de vocês. Me foi solicitado fazer uma reflexão em torno ali, o tema central era a parábola do semeador. Então eu vou ler aqui a parábola e aí a gente segue a nossa reflexão. Tá bom? Então vamos lá, parábola do semeador, está em Mateus 13, versículos de 1 a 9. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em terra boa, e deu fruto. Um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então, é muito interessante a gente observar na leitura do Evangelho de Jesus essa movimentação de Jesus. Jesus estava na Galiléia, Jesus ia para Samaria, Jesus ia para Betânia, Jesus ressuscitava, curava um cego em Jericó, Jesus viu a mulher samaritana, Jesus ia para Jerusalém, Jesus ia para Cafarnaum, Jesus sempre nessa evangelização de corpo a corpo, Jesus estava no meio das pessoas, nos mostrando como se relacionar com as pessoas, como conviver com os mais diversos tipos de espíritos, dando aulas e mais aulas para a gente de fraternidade, de caridade, de generosidade, de abundância, de partilha,
né, da verdadeira fraternidade. Jesus fez nos deixou sua mensagem, sua pregação sempre de maneira muito horizontal, sempre muito junto das pessoas, sempre, né, se colocando nos lugares das pessoas, sempre com muita humildade. E a gente registra isso no Evangelho continuamente. A gente vai lendo o Evangelho e a gente vai passando por essas oportunidades e a gente vai vendo essa movimentação do Mestre, esse sempre interagir do Mestre. Jesus não subia em determinados altares, em determinados lugares mais altos, mas Jesus sempre junto das pessoas. Essa foi a grande característica do Mestre, porque a vinda de Jesus, o estado de Jesus aqui na Terra, o período que ele esteve aqui na Terra, encarnado, foi para nos exemplificar acima de tudo como se relacionar, como viver com as pessoas, como amar, como exercitar a caridade. Então o Evangelho está lotado, abarrotado desses exemplos do Cristo, de ir ao povo, de evangelizar através da vida, através da ação. E a gente vê isso logo de cara nessa parábola do semeador. Uma outra coisa muito importante são as parábolas. Jesus contou em torno de 40 parábolas tem dito no Evangelho. Então isso só mostra mais uma preocupação do Cristo em atingir o coração daquelas almas. Jesus, portador de todo o conhecimento, de toda a ciência, de todo o saber, fez questão, né, de falar na linguagem daqueles espíritos simples, daqueles camponeses, daqueles agricultores, daqueles pescadores, como era a maioria dos seus assessores, vamos dizer assim, dos seus apóstolos, né? Então Jesus lança a mão das parábolas. Acho que chegou o pessoal aí. Ah, pois não. Então, pessoal, estava falando aqui, né? Vou recapitular só um pouquinho. A gente estava falando desse movimento de Jesus no Evangelho, que a gente pode acompanhar em todas as passagens do Evangelho. Eu dizia aqui que Jesus foi para Samaria, ia para Jerusalém, ia para Cafarnaum, Jesus ia para Jericó, Jesus andava no meio das pessoas, Jesus interagia com as pessoas e Jesus lançava a mão de um recurso, né, como de comunicação, que eram as parábolas. Jesus fez questão de falar na linguagem daqueles espíritos a quem ele interagia. Jesus poderia ter se colocado no pedestal, falado, com certeza tinha todo o conhecimento de toda a ciência, de todos os mistérios do universo, mas ele fez questão para se fazer compreender, para que a mensagem fosse compreendida. Jesus falava em parábolas para que as pessoas compreendessem, porque não tinha sentido Jesus vir aqui, passar pelo que passou, ensinar o que ensinou, se ninguém compreendesse o que ele falava. Então ele tinha que falar na linguagem dessas pessoas, e ele lança a mão desse recurso. São 40 parábolas no Evangelho, onde Jesus repetidamente ensina. Não à toa ele era chamado de mestre, não à toa Rabi da Galileia, Jesus. E essa parábola do semeador, porque a reflexão de hoje é baseada na parábola do semeador, a gente vê um exemplo claro dessa interação do Cristo com as pessoas, essa interação do Cristo com as almas, né? Jesus, muito avançado que sempre foi em relação a nós, que sempre esteve, que sempre é, agiu numa atitude muito pelo contrário, simples, né? De se colocar à disposição, de ser generoso, de ser caridoso, dando grande exemplo de como a gente proceder. Então a parábola do semeador já começa assim, ó. Tendo Jesus saído de casa, né? Já mostra que Jesus, né? Mais uma vez eu vou ser redundante, falar, ciente da sua missão, comprometido com sua missão, comprometido com as almas, comprometido com aqueles espíritos
Ele tinha que cumprir o que o Pai havia determinado. Ele tinha esse desejo. Então Jesus sai de casa e como era normal naquela época, onde Jesus chegava, ele arrastava as pessoas. Então ele chega, sai de casa e as pessoas já começam a seguir. Então ele chega na beira do mar e precisa falar com aquelas pessoas e precisa passar a sua mensagem. E aí, a alternativa usada, coloca Jesus no barquinho, ele se afasta um pouquinho da margem, as pessoas ficam à margem e aí sim ele lança a sua semente. E aí sim ele entrega a sua mensagem. E aí sim ele vai fazer o que ele tem de fazer. E ele lança uma parábola relativa à semeadura, que era uma coisa muito conhecida daquelas pessoas. Muitas daquelas pessoas eram camponeses. A imensa maioria das pessoas que seguiam Jesus eram pessoas muito simples. Raramente você encontrava ouvindo Jesus um aristocrata romano, um soldado romano, um alto religioso judeu. Não, as pessoas que estavam junto com Jesus, ouvindo Jesus, eram os pescadores, eram os lavradores, eram os agricultores, eram os coxos, eram os doentes, eram os cegos, ou seja, eram as pessoas rejeitadas da sociedade. Foi no meio das pessoas mais simples, para contradizer todo o poder do Império Romano, para contradizer todo o império, toda a riqueza, toda a ostentação, tudo o que simboliza o poder na terra. De uma força contrária a isso surge Jesus no meio das pessoas simples. E ele lança a mão do exemplo da semeadura, que é um trabalho ardoroso, que é um trabalho difícil, que é um trabalho no sol, que é um trabalho que é todo dia, que é um trabalho insalubre, que é um trabalho cansativo, que é um trabalho onde normalmente as pessoas ganham muito pouco, mas que era a realidade daquelas pessoas. Era a maneira que aquelas pessoas poderiam compreender. Era a maneira que as pessoas poderiam entender a mensagem de Cristo. Então Jesus fala a parábola do semeador. E essa parábola do semeador, ela se torna talvez a parábola mais importante do Evangelho, porque essa parábola, não aqui no Evangelho de Mateus, mas lá no Evangelho de Marcos, ela é explicada pelo próprio Cristo. Explica bem direitinho. Se a gente for lá em Marcos, Jesus explica bem direitinho essa palavra. Ela é a parábola, junto da parábola do filho pródigo, as duas parábolas mais famosas do Cristo. Mas essa parábola do semeador, especificamente para nós nessa tarde, nós vamos refletir em 3 pontos: semeador, o semeador, a semente e o solo. Tem que ter o semeador para semear precisa da semente, e a semente para dar frutos precisa do solo. E o semeador, eu já comecei falando dele, mas o semeador é figura importantíssima, fundamental, né? Não existe espiritismo sem a pessoa do semeador, sem a pessoa de Jesus Cristo. A doutrina espírita aponta para Jesus, a doutrina espírita lança grande luz sobre o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita torna mais clara, mais nítida, mais transparente, dá dimensão maior à doutrina de Jesus, assim como a doutrina de Jesus aponta para o Consolador prometido. A doutrina de Jesus aponta para o Paráclito, né, o Tito Paráclito, e enviarei o Consolador prometido. Então, todo espírito, o que diferencia o espiritismo, por exemplo, de outras religiões espiritualistas e até da própria Umbanda, é que nós somos seguidores de Jesus. Nós somos imitadores de Cristo. Nós espíritas seguimos Jesus. Jesus, questão 625, muito básico no Livro dos Espíritos, é a primeira questão que a gente aprende. Ele é o nosso modelo, é a nossa referência, é a mais pura expressão do amor de Deus, nos fala o Evangelho, nos fala o Livro dos Espíritos. Pedagogicamente, Deus nos envia o Cristo de forma humana, porque imagina a gente querer se aperfeiçoar, se tornar uma pessoa melhor, imitando um Deus que é imenso, incompreensível, transcendente, poderoso,
onde nós não podemos, devido à nossa capacidade intelectual, nem menos imaginar de uma forma apropriada o que é. Mas Deus diz: não, vou enviar Jesus, que vai viver na plenitude a humanidade, vai viver da forma mais perfeita, da forma nota 10, da forma mais magistral possível, que é ser humano, porque a plenitude da vida de Jesus é a plenitude humana. Não existiu ninguém tão humano igual a Jesus, porque Jesus, de origem divina, deu plenitude à humanidade. Então, ficou muito mais fácil para a gente. Não é fácil, mas ficou mais fácil. Quer saber como é que eu me comporto no trabalho? Quer saber como é que eu me comporto em casa? Quer saber como é que eu me comporto na rua? Quer saber como é que eu me comporto com quem me persegue? Quer saber como é que eu me comporto com meus adversários? Quer saber como é que eu me comporto com meus amigos? Quer saber como é que eu trato os doentes? Quer saber como é que eu trato os marginalizados? Quer saber como é que eu trato os mendigos? Quer saber como é que eu trato as prostitutas? Quer saber como é que eu trato os excluídos da sociedade? É só olhar para o exemplo de Cristo. Jesus é o grande exemplo. Ele, como semeador, master, como maior de todos os semeadores, nos ensinou tudo. Nós temos acesso a tudo. Nós temos livre acesso a partir do Cristo à plenitude da nossa existência, da nossa existência espiritual. Nós seremos plenamente humanos quando imitarmos Jesus em sua plenitude. A essência divina que existe em nós, o DNA divino que existe em nós, se resplandecerá plenamente a partir do momento que nós imitarmos, que nós cheguemos a imitar plenamente esse semeador pleno que é Jesus. Então nós espíritas, 2025, ainda temos que imitar, teremos que imitar, e com prazer imitaremos, com prazer seguiremos, e com prazer compreenderemos ainda muito, porque ainda estamos muito longe de sermos o que Cristo é. Mas Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso caminho, e é Ele que nós devemos seguir. Allan Kardec, na Gênesis, no capítulo 17, versículo 26. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Então, na nossa humanidade, na nossa evolução espiritual, no nível intelectual que temos, no nível cognitivo que temos, nenhuma outra mensagem sobre esse planeta pode nos trazer mais próximo, pode nos trazer maior sentimento, maior percepção do que é o pensamento de Deus, do que a mensagem que Jesus ensinou. Então, esse é o Cristo, esse é Jesus. Lá na Gênesis continua: Espírito perfeito e sábio, Jesus operava prodígio aos olhos dos terrícolas ainda ignorantes, sem derrogar nenhuma lei da natureza, manipulava os fluidos como lúcido conhecedor de suas propriedades e qualidades, e portanto não há por que falar em milagres e curas que operou. E aí a gente, quando entra, isso aí é uma parte importante, porque muita gente, quando a gente entra no Espiritismo, a gente se encanta com os, com, vamos dizer assim, o extraordinário, com a mediunidade, com a cura, com os fenômenos maravilhosos que acontecem na doutrina espírita. Mas são fenômenos naturais que Jesus realizou de forma compulsória, abundante, incessante, de uma forma muito espontânea. São coisas naturais, mas é pedido de nós, é solicitado a mim, a você, a Gemiro, a Adriana, a cada um de nós, que a nossa fé vá um pouco mais além. Que nós não baseemos nossa fé, nosso seguimento do Cristo, nesses prodígios, nesses milagres. O grande semeador, o que ele trouxe, e aí eu vou falar da semente, mas o que ele trouxe é muito maior do que esses prodígios podem fazer ou podem proporcionar. A cura é muito bom, a mediunidade, quando a gente
tem esse contato com o mundo espiritual, enfim, todos os prodígios. Mas, por exemplo, todas as pessoas que Jesus curou, elas morreram. Então, muito mais importante do que a cura, muito mais importante do que os fenômenos, essa relação com esse semeador. Essa percepção de que a gente pode sempre estar aprendendo com ele. Que a gente pode estar aprendendo sempre da mesma forma. Se eu pegar esse texto aqui do semeador, a Genilha já deve ter falado umas 10 vezes sobre a partir desse texto, que falou diferente 10 vezes. Porque é incessante a fonte, né? A semente, Jesus o semeador, ele que a gente precisa compreender, que é o grande dom que Deus nos deu. E aí Deus nos revela todas as leis do mundo espiritual, a partir da doutrina espírita, para que a gente possa compreender ainda mais esse Cristo, e viver ainda mais essa mensagem, e compreender ainda mais essa mensagem, e nos tornarmos outros Cristos, porque é isso que somos chamados assim. Estamos sob a égide, estamos sob a gestão, né? Estamos sob a gerência do grande semeador. E se ele é o grande semeador, meus irmãos, vamos aproveitar. Eu quero essa semente, mas eu quero mesmo, e eu quero todo dia, da hora que eu acordo, quando eu vou dormir, dormindo. Eu quero essa semente que o Cristo traz, essa fonte inesgotável. E a gente vê no Evangelho, também a gente vinha no carro e vinha falando, Jesus